Olá, pessoal, tudo bem? Espero que tenham passado bem desde a nossa última aula. Não reparem, meu olho está um tanto quanto zoado, que peguei uma conjuntivite do além aqui, então ignorem meu olho. Mas vamos dar continuidade à nossa matéria da semana passada. Hoje a gente vai falar sobre um pouco sobre mercantilismo e sobre as primeiras ideias de valor e lucro, porque até então a gente conversou bastante sobre a mudança do sistema senhorial para um novo sistema próximo do capitalismo, certo? Porque teve expansão muito grande do comércio. Então, agora a gente vai perceber que essa expansão vai além das barreiras, né? Que é através do mercantilismo, né? Através da Europa. Então, com essa mudança, com a transição para o mercantilismo, a gente vai ver também as primeiras noções de valor e lucro com as vendas que ocorreram com o mercantilismo, ok? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Só um minutinho da apresentação, certo? Então, essa é a nossa terceira aula, que é o mercantilismo e os primeiros escritos mercantilistas sobre valor e lucro. Então, nessa primeira fase inicial do mercantilismo, originou um período em que a Europa estava passando por uma aguda escassez de ouro e prata em barra, não tendo, portanto, moeda suficiente para atender o volume crescente do comércio. Então foram estabelecidas políticas para atrair ouro e prata para um determinado país, ok? Que a gente vai ver ainda qual é, e mantê-los no próprio país, proibindo-se a exportação. Essas restrições duraram desde o fim da Idade Média até o século XVI e XVII, meados desse século. Então, nessa fase inicial, por ter essa transação muito grande de comercial, acabando tendo uma escassez muito grande de ouro em barra, que daí estava impossibilitando fazer o comércio de com outros países, né? Então, surgiu aí políticas para atrair ouro e prata para dentro do país e vai proibir a exportação do ouro e da prata, então reduzir cada vez menos. Então, essas restrições que duraram até o final, quer dizer, desde o fim da Idade Média até o início do século XVII, vai fazer tipo um fechamento das barreiras para esse tipo de produto, ok? Então, esse país para onde foi destinado quase todo o ouro e prata das Américas, que vinha esse ouro e prata praticamente, vamos supor, gente, se vocês for lembrarem um pouco da aula de vocês aí de economia brasileira, vocês vão saber que grande parte dos metais preciosos das Américas, incluindo do Brasil, foi para a Europa. Então, praticamente para a Espanha foi onde foi quase todo o ouro que era destinado das Américas, que foi daquela parte que a gente comentou também, que a Europa começou a procurar outras terras, né? Então, aplicou-se, então, restrições bulionistas por mais tempo e impôs punição mais severa para a exportação de ouro e prata. Eu até anotei aqui que restrições bulionistas são uma teoria que quantificava a riqueza através da quantidade de metais preciosos. O bulionismo seria isso. Então, as restrições bulionistas seriam de você restringir a saída de ouro e prata. Então, estava tão severas essas restrições que chegariam até a morte. Então, eles traziam para dentro do país a maior quantidade de ouro e prata que eles pudessem e não tirava de dentro dele, ok? As necessidades do comércio eram tão urgentes e os lucros com as importações de mercadorias estrangeiras poderiam ser tão altos que até na Espanha os mercadores capitalistas conseguiram subornar funcionários corruptos ou contrabandear grandes quantidades de barras de ouro para fora do país. Então, eles precisavam realmente que tivesse essa transação de ouro e prata, não só entrar, mas também sair de dentro do país, porque só assim eles conseguiam fazer a transação dos comerciais. Porque não adianta nada eu ter uma grande quantidade de ouro, uma grande quantidade de moeda corrente dentro de um país, se eu não consigo fazer ela girar, se eu não consigo fazer ela ter um comércio. Então, a vontade dos mercantilistas de maximizar o ouro e a prata dentro de um país, que foi a Espanha, assumiu a forma de tentativas dos governos para conseguir um saldo favorável na balança comercial. Quer dizer, ter mais moeda entrando no país do que deles saindo. Ou seja, se eles conseguissem fazer girar essa moeda, eles iam ter uma entrada maior de moeda do que sair. Então, a balança comercial ia ser favorável nesse sentido, correto?
Assim, as exportações de bens, bem como o transporte e os seguros, quando feitos por cidadãos do país e pago por estrangeiros, foram estimulados. E as importações de bens e os custos de transportes e seguros pagos a estrangeiros foram desestimulados. Então, a entrada de moeda, que também pode ser feita por cidadãos de outros países que mandavam, bem como por estrangeiros que pagassem, eram bem-vindas, eram medidas aceitas, que foram estimuladas para que aumentasse a entrada de ouro. E as importações que tivessem o maior custo com transporte, que os seguros foram pagos, seriam desestimulados. Então, o que eles fizeram para aumentar a balança comercial? Estimularam as importações e minimizaram as exportações de ouro e prata. Através do quê? Exportando bens de consumo e diminuindo as importações desse bem. Então, eles estavam fomentando o mercado interno e desestimulando as exportações, desestimulando as importações de bens que seriam utilizados dentro do país. Um dos tipos mais importantes de política destinada a aumentar o valor das exportações e diminuir as importações foi a criação de monopólios comerciais. Então, os mercadores ingleses poderiam vender suas mercadorias aos estrangeiros a preço muito mais altos se houvesse apenas um vendedor em vez de vários vendedores, baixando o preço para atrair os fregueses de seus concorrentes. Ou seja, então, se tivesse monopólio, se tivesse, vamos dizer, a detenção de um produto só na mão de uma pessoa, de um mercador, ele ia ganhar muito mais que isso internamente dentro do país, ok? Do que ter vários. Porque a concorrência aumenta a baixa do preço e aumento da qualidade, não é isso que a gente aprende? Então, eles queriam o inverso. Eles queriam que, se eles detivessem um monopólio, eles conseguiriam vender a um preço muito maior e teriam menos concorrentes. Então, foi estimulada a criação de monopólios nesse período. Essas medidas visando o desestímulo das também eram muito comuns. A importação de algumas mercadorias eram proibidas e outras mercadorias pagavam direitos alfandegários tão altos que eram quase eliminadas do comércio. Dava-se ênfase especial à proteção das principais indústrias de exportações da Inglaterra contra a concorrência estrangeira que tentasse penetrar nos mercados internos das indústrias exportadoras. Ou seja, então teve um desestímulo muito grande de importar produtos, porque a ideia era realmente fomentar o mercado inteiro. Tanto que algumas mercadorias foram proibidas. Então, era proibida porque já detinha, vamos dizer, um monopólio dentro dos países, dentro da Europa. Então, ali, tá vendo que eles deram ênfase à proteção das principais indústrias de exportações da Inglaterra. Então, se as principais indústrias que mais exportavam, que tinham mais poder de exportação, eram as mais protegidas. E, por consequência, esses produtos também eram proibidos de serem importados para dentro do país. É claro que essas restrições beneficiavam alguns capitalistas e prejudicavam outros. Por quê? Porque se não tinha concorrência, os capitalistas que detinham aquele poder, que detinham os fatores de produção, eles tinham a maior facilidade de vender aqueles produtos e acabam prejudicando outros que queriam entrar nesse mercado ou que também já detinham algum conhecimento sobre ele. E conforme esperado, os grupos especiais estavam sempre em conluio para manter as restrições ou para estendê-las às diferentes áreas, de diferentes maneiras. Ou seja, esses grupos que mais se beneficiaram queriam manter se beneficiando. Então, sempre essas áreas que eram mais protegidas acabavam sempre sendo protegidas e eles estavam querendo estender para as outras áreas. Tentativas como os atos de navegações ingleses de 1651 até 1660 foram feitos para promover o uso de navios ingleses no comércio de importação e exportação. Então, note-se que até algumas leis criadas na época era para promover o uso de produtos criados lá, de navios ingleses. Então, beleza, vai ter esse comércio de importação e exportação só com navios ingleses. Então, novamente, eles fecham o mercado interno.
Todas essas regulamentações do comércio exterior e dos transportes visavam aumentar o fluxo de moeda para dentro do país e, ao mesmo tempo, diminuir a saída de moeda. Então, ele queria aumentar a riqueza interna e cada vez menos sair moeda dentro do país. Além dessas restrições ao comércio exterior, havia um emaranhado de restrições e regulamentos destinados ao controle da produção interna. Então, além de isenções tributárias, dos subsídios e de outros privilégios usados para estimular a maior produção das indústrias exportadoras importantes, o Estado também se envolvia na regulamentação dos métodos de produção e da qualidade dos produtos vendidos. Então, notem que o Estado ele acabava se envolvendo para que essa balança comercial aumentasse cada vez mais. Por quê? Eu isento o tributo dessas empresas monopolistas ou as maiores produtores de um determinado produto. Vamos falar aqui principalmente das produtores de navios ingleses. Então, eu diminuo a isenção tributária para eles produzirem mais internamente. Dou subsídios para aumentar essa produção e outros privilégios para que a produção aumente, para que eu possa exportar esse produto. Então, o Estado se envolveu para que realmente esse mercado interno fosse cada vez mais valorizado. Ok? Não está exatamente claro até que ponto o pensamento mercantilista foi sinceramente motivado pelo desejo de aumentar o poder do Estado ou até que ponto foi um esforço mal disfarçado para promover os interesses especiais do capitalistas. Então, note que ficou uma balança. Então, do mesmo lado que aumentar o mercado interno ia favorecer o Estado, também favorecia os capitalistas. Então, não sabe até que ponto que esses pensamentos era para favorecer um ou outro. A distinção é relativamente sem importância, porque quase todos os mercantilistas acreditavam que a melhor maneira de promover os interesses do Estado era promover políticas que aumentassem os lucros dos mercadores capitalistas. Note que quem já detinha os fatores de produção se tornaram os capitalistas, que foi o que a gente viu na outra aula. Então, quem detinha o fator de produção se tornou capitalista. O capitalista ele conseguia produzir muito, certo? Então, ele conseguia produzir e gerar moeda, gerar ouro. Então, se eu conseguisse que esses capitalistas produzissem mais interno, ao invés de produzissem mais internos, ao invés de eu comprar do mercado externo, eu iria promover a economia local, concordo? E da mesma forma, com o interesse do Estado dessas economias melhorasse, por quê? Porque geraria impostos para a coroa, para quem detesse o poder naquele momento. Então, o Estado começou a promover políticas para que esse aumento da balança comercial melhorasse a economia dos países europeus, bem como fazia com que os capitalistas ganhassem cada vez mais, ok? Fazendo com que essas outras pessoas que não detinham o fator de produção trabalhassem cada vez mais para os capitalistas. Dessa forma, desses primeiros escritos mercantilistas que a gente viu, começa a se notar o valor e o lucro. Por quê? Porque eles começam a perceber como que eles vão ganhar em cima dessa venda que eles estão fazendo, certo? Ele tem isenção tributária, ele vai ter subsídios do Estado, ele vai ter facilidades e políticas que facilitam ele produzir e vender para o mercado interno, e importar cada vez menos produtos, ele começa a perceber que ele pode ganhar com isso. Por que ele não vai gerar lucro sobre isso? Por que o produto dele vai ter o valor somente de produção e ele vai acabar ganhando nada com isso? Então, a gente começa a perceber que nesses primeiros escritos mercantilistas começa a aparecer a noção de valor e lucro, tá? Então, o capital mercantil gerava lucro quando o preço pelo qual a mercadoria era vendida era suficientemente alto para cobrir o preço pago por ela, mais as despesas de manuseio, armazenagem, transporte e venda da mercadoria e mais ainda, um excedente sobre esses custos. Esse excedente era o lucro do mercador. Então, o mercador que vamos dizer, acabava levando todo esse mercado, todo esse comércio, que seria o capitalista, ele tinha que ter um excedente. Então, ele não ia trabalhar por nada. Ele precisava ter um excedente por tudo isso. Então, o preço do produto, o valor cobrado por aquela mercadoria, ele tinha que cobrir todos os custos gerados na cadeia produtiva até ser entregue para o consumidor final, bem como gerando um excedente para o lucro dele. Os primeiros pensadores medievais afirmavam que o preço de mercadoria tinha que ser suficientemente para cobrir os custos diretos de produção de um artesão
e ainda permitir que ele conseguisse um retorno sobre o seu próprio trabalho, suficientemente para manter seu estilo de vida tradicionalmente reputado como adequado para os artesãos. Então, desde a época medieval, já tem escritos que mostram que o preço do produto tem que cobrir todos os custos diretos gerados na produção. Vocês vão ver muito isso ao longo do curso também. Quando a gente fala em geração de preço de um produto, quando você vai pôr preço de um produto, ele precisa realmente cobrir os custos diretos e indiretos da produção para que ele tenha um excedente para poder valer a venda dele, para valer a produção. Então, como que você vai produzir um determinado produto e vai vendê-lo se na venda ainda não está cobrindo os custos? Então, desde sempre isso foi entendido de que para que você tivesse um lucro e ter uma vida tradicionalmente reputada, como é a forma que é demonstrada aqui pelo autor, é preciso que que o preço de vendas cubra o custo do produto. Então, os primeiros mercantilistas, de modo geral, abandonaram essa abordagem baseada no custo de produção para a compreensão dos preços e se concentraram no ponto de venda para analisar os valores da troca. Apesar de haver uma vasta gama de diferentes aspectos específicos, existem 3 noções importantes sempre presentes em quase todos os primeiros registros mercantilistas escritos sobre a teoria e valor. Então, eles inicialmente abandonam essa compreensão do modo de custo de produção e da compreensão dos preços para se concentrar no ponto de venda. Então, dependendo de onde eu vou vender, eu vou determinar um custo. Então, vamos ver quais são os 3 registros, as 3 noções importantes aqui para a gente saber. A primeira é o valor ou valor natural da mercadoria, que era o seu preço real de mercado. Ou seja, que era o preço vendido e praticado dentro do mercado. Então, a gente tem o custo do produto para vender, mas eu tenho o preço praticado pelo mercado. Então, se o seu produto está ficando muito acima do preço praticado, tem que rever alguma coisa. Então, lá nos escritos mercantilistas, eles já analisavam isso, que o valor natural das mercadorias é esse preço real do mercado. A segunda noção refere-se às forças da oferta e demanda que determinavam o valor de mercado. Vou citar o exemplo básico do básico de oferta e demanda. Preço do feijão. Quando se tem muito feijão no mercado, o que acontece com o preço? O preço cai. Quando tem muita chuva, que acaba estragando a produção do feijão, que tem pouco feijão no mercado, o que acontece com o preço? O preço sobe. Então, dependendo da oferta e da demanda desse produto, ele também determinava o valor de venda, o valor do mercado desse produto. E a terceira é que os autores mercantilistas quase sempre discutiam o valor intrínseco, ou o valor de uso como o fator mais importante na determinação da demanda, sendo, portanto, um determinante casual importante do valor do mercado, ou seja, o valor agregado. Qual o valor intrínseco desse produto? Além do valor praticado no mercado, além da oferta e demanda desse produto, você tem o valor agregado. Certo? Que tipo de valor intrínseco que tem na sua mercadoria que determina que ela vai ter um valor maior ou menor em relação ao que o outro está vendendo ou que uma outra região se vende. Então, para determinar o valor do produto, esses 3 noções eles utilizavam com muita frequência para analisar o preço de venda e para ter o lucro em cima da venda do produto. Os mercadores tivessem uma concepção do valor de uma mercadoria em termos de seu preço de mercado e não de suas condições de produção. Além do mais, era muito natural que eles vissem as diferenças de preço de mercado como resultado de diferença de disposição ou de vontade de comprar determinadas mercadorias. A oferta só começa a ser considerada à medida que os mercadores viam que, com certo grau de vontade de comprar uma mercadoria, o seu preço seria alto. E se ela tivesse uma oferta reduzida, baixo, se sua oferta fosse abundante. Então, eles tinham essas diferentes concepções dentro daquilo que eles analisavam. Igual eu falei aqui, que é natural essa diferença de preço de mercado. Então, uma pessoa vender com preço diferente do outro, bem como essa da oferta e da demanda que a gente discutiu. Então, essas 3 noções baseavam bem o que eles analisavam como preço de venda. Outro ponto, que era a concorrência entre os mercadores, levava inevitavelmente a uma redução das diferenças dos tipos de preços, relativos. E daí uma redução nos seus lucros.
Por exemplo, se determinada mercadoria tivesse um preço muito alto em determinada região, o mercador que tivesse comprado essa mercadoria a um preço baixo e que a tivesse transportado para essa região teria um lucro maior. Mas esse lucro seria inevitavelmente uma isca que atrairia outros mercadores para vender a mesma mercadoria na região. Entretanto, um número maior de mercadores implicaria numa oferta maior, o que levaria a um preço mais baixo e a menores lucros. Assim, as grandes companhias de comércio iam muito longe para evitar concorrentes e manter seus privilégios monopolistas. Igual vocês poderiam ter perguntado, beleza, mas eles incentivavam o monopólio? Então, quem detinha maior fator de produção, eles detinham o monopólio, porque eles conseguiam produzir em maior escala e conseguiam oferecer o preço menor para a população comprar o produto para determinada região. Então, a concorrência entre esses mercadores acabavam levando eles para regiões cada vez mais distantes. Por quê? Porque não tinha aquele produto lá, não tinha quem vendia e a concorrência era menor. É muito comum, e claro, a gente vê até hoje, por exemplo, quando as pessoas começam a vender açaí. Se você vê abrindo uma loja de açaí na cidade, daqui a algum tempo vai ter várias pessoas abrindo lojas de açaí. Outra modinha, hambúrguer gourmet. Vocês podem notar que teve a primeira lanchonete que vendia hambúrguer gourmet. Depois, com o tempo, várias fizeram. Por quê? É inevitável essa percepção de que quando um produto está sendo vendido e ele está gerando lucro, vai gerar concorrência, certo? Então, se aumentar várias pessoas vendendo o mesmo produto, com certeza o preço desse produto vai se reduzir. Oferta maior, o preço é menor. E a concorrência gera isso também, né? A concorrência gera tudo isso e acaba reduzindo o lucro. Então, eles notaram nessa época que quanto mais longe eles iam, quanto mais afastados, eles conseguiam manter seu privilégio e aumentar os seus lucros. Então, no início do período mercantilista, havia uma continuidade ideológica entre as defesas intelectuais das políticas mercantilistas e as primeiras ideologias que defendiam a ordem econômica medieval. Essa última baseava-se na ética cristã paternalista, que justificava extremas desigualdades de riqueza, supondo que Deus escolhera os ricos como os guardiões benevolentes do bem-estar material das massas. Então as pessoas começam a perceber que está tendo essa desigualdade social muito grande, que os mercantilistas tinham muito dinheiro, porque eles ainda defendiam as ideologias da ordem medieval, que seria o quê? Quem tem mais consegue dominar e gerar cada vez mais riqueza, e as outras pessoas trabalham para ele. E essa última ordem, ela era baseada que, tipo, eles acabavam se justificando esse dinheiro, que foi Deus que escolheu eles como guardiões. Então tinha essa ética paternalista cristã, que justificava essa extrema desigualdade social de riqueza que existia na época. E à medida que o capitalismo foi se desenvolvendo, a igreja acabou se enfraquecendo. E os governos do Estado-nação que iam surgindo se tornaram mais fortes. Por quê? Por causa desse ponto que a gente comentou agora. Os mercantilistas que detinham o poder, os capitalistas que detinham os fatores de produção, foram meio que auxiliados pelos estados para se desenvolverem através do quê? Da isenção de impostos, subsídios, para eles produzirem mais. E a igreja que detinha, que no momento que se não tinha um governo era mais forte, acabou ficando cada vez mais fracas. Então, no início do período mercantilista, os autores do trabalho de economia passaram a substituir cada vez mais a igreja medieval pelo Estado, como a instituição que deveria cuidar do bem-estar público. Então, acabou se invertendo a situação. Antes, a igreja que cuidava do bem-estar social e do bem-estar público. E como o Estado foi cada vez aumentando a sua intervenção na economia, então também foi eles que deveriam cuidar do bem-estar social, correto? Dentro dessa lógica. Durante o reinado do rei Henrique VIII, a Inglaterra rompeu com o catolicismo romano. Esse acontecimento foi importante porque marcou a secularização final, pelo menos na Inglaterra, das fundações da Igreja medieval. Então, com Henrique VIII, o Estado, sob uma forma de monarquia divina, assumiu o papel e as funções da antiga Igreja Universal. O que o Henrique VIII fez, à própria maneira grosseira, foi santificar os processos desse mundo. Ou seja, o que estava na mão da Igreja Católica de
como política, de como governo e de como cuidar da população, a partir do momento que a Inglaterra rompeu com o catolicismo, as funções que a igreja medieval praticava acabou indo como função para o Estado. O Estado deveria exercer essa monarquia divina, como eles determinam, ok? Então o povo não podia mais procurar a Igreja Católica, já que ela não era mais a que defendia, para fugir do desemprego e da pobreza. Então essa questão social que a Igreja Católica acabava ajudando a população, a população não podia mais procurar eles. A destruição do poder da Igreja tinha eliminado o sistema organizado de caridade, e o Estado procurava assumir a responsabilidade pelo bem-estar geral da sociedade. Por isso, os líderes ingleses iniciaram um programa geral e coordenado de reorganização e racionalização da indústria, estabelecendo as especificações de padrões de produção e comercialização. Todas essas medidas visavam estimular o comércio inglês e minorar o problema do desemprego. Ou seja, o que eles pensaram? Então, se a gente conseguir cada vez mais fomentar a nossa indústria, o nosso comércio e a venda, a gente consegue diminuir o problema do desemprego, porque a gente vai precisar de mais pessoas trabalhando. Correto? O raciocínio era esse. Então, se a gente conseguisse cada vez mais fomentar as indústrias que o Estado estava ajudando, então, para ele reduzir o desemprego, ele colocaria todas essas pessoas para trabalharem e reduzir também o problema da pobreza. Então, como a Igreja Católica tirou essa questão de caridade, o Estado assumiu essa responsabilidade, mas oferecendo através de emprego pela situação de desenvolvimento industrial. Até que criaram em 1601 a Lei dos Pobres, que foi uma tentativa de consolidar aquelas leis de forma coerente. Então, tudo isso que a gente disse há pouco, ela foi conciliada através de uma lei. E suas disposições principais incluíam o reconhecimento formal do direito de pobres a receberem um auxílio. Então, além de facilitar a geração de emprego, essa lei também ia oferecer um auxílio aos pobres. E as pessoas que poderiam receber esse auxílio seriam as pessoas de idade e os doentes. Os filhos de pobres que tivessem muito pouca idade para receber treinamento ou um ofício ficariam internos. Os pobres merecedores e os desempregados receberiam trabalho. Então, quem era doente, pessoas de mais idades ou muito criança que não conseguia, vamos dizer, aprender nenhum ofício, ficariam em casa recebendo esse auxílio. E os pobres merecedores e os desempregados receberiam um trabalho, que foi as disposições da lei de 1576. Os vadios e incorrigíveis deveriam ser mandados para casas de correções e prisões. Então, quem eles determinavam que eram vadios, que não receberiam nem trabalho nem auxílio, mas seriam presos ou para uma casa para se reabilitar, podemos dizer dessa forma. Então, a gente pode concluir nessa primeira parte do mercantilismo e as primeiras noções sobre valor e lucro, que o período mercantilista inglês se caracterizou pela aceitação, segundo o espírito da ética paternalista cristã, da ideia de que o Estado tinha a obrigação de servir à sociedade e aceitando e satisfazendo a responsabilidade pelo bem-estar geral. Deixa eu voltar aqui para vocês. Então, para a gente concluir essa primeira parte, nota-se que o mercantilismo impulsionou cada vez mais a exportação dos produtos da Europa, com o objetivo de arrecadar cada vez mais ouro em prata que estava escasso também na Europa, indo diretamente para a Espanha, que vinha principalmente das Américas. Com isso, eles fomentaram o mercado interno. Eles fomentaram o mercado interno, as produções internas e a industrialização interna. Isso tudo acarretou na noção de valor e lucro, que eles começaram a perceber que pela oferta e demanda, pelo valor natural do mercado, ou seja, pelo valor intrínseco, essas três noções, eles praticaram a venda dos produtos, o preço de venda. E com esse preço de venda ainda tinha que gerar um excedente para os mercadores, né? Para ser o lucro dos mercadores. Com tudo isso, o Estado começa a intervir cada vez mais, seja para ajudar a industrialização a aumentar, então ele oferece subsídios, oferece isenção de impostos para que a indústria fomente cada vez mais, e ele tenta afastar a igreja, e num momento a Inglaterra realmente tira a noção de igreja
né, da Igreja Católica, de que comandava e governava a região. A Inglaterra mesmo se abstém da Igreja Católica. E ela se abstém e ela tem que pegar os problemas que a Igreja Católica fazia, certo? Porque se o Estado era intervencionista e ele estava intervendo na geração cada vez mais de riqueza, ele também tinha que estar intervindo na questão da desigualdade social. Então, com a desigualdade social, o que ele acabou fazendo? Gerando leis para que reduza essa desigualdade, que foi a lei dos pobres. Então, se ele aumentasse a industrialização, aumentasse o preço do produto e gerasse cada vez mais lucro para os mercadores, ele também teria que gerar mais emprego. Então, uma das leis foi essa. Então, para ele auxiliar as pessoas com a caridade que a Igreja Católica oferecia, ele teria que oferecer empregos ou para aqueles que não conseguiriam trabalhar, oferecer um auxílio, ok? Então, essa primeira parte a gente começa a perceber que o capitalismo começa a aumentar muito e começa a ter essas noções de desigualdade cada vez mais exaltada. Certo, pessoal? Novamente, eu vou deixar a atividade para vocês. Se tiverem alguma dúvida, me procurem, ok? Na próxima aula, a gente vai tentar avançar um pouco mais esse material e dúvidas, questionamento, qualquer coisa, vocês podem me procurar, ok? Um grande abraço, até a próxima aula.